Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Vem aí a grande festa de entrega do prêmio Mega Profissionais. Aliás, falta uma semana, a festa mais esperada do ano. 21 anos de sucesso. Vocês vão acompanhar, inclusive, ao vivo a transmissão da festa de entrega do prêmio Mega Profissionais. Aonde? Nas nossas redes sociais. Fiquem atentos no nosso Instagram e no nosso Facebook. Vocês serão informados de links onde vocês vão poder acompanhar tudo. Os bastidores, quem está brilhando, o desfile de mulheres. Aliás, é um desfile de vestidos. Todos os anos, um ano supera o outro. Vocês vão conhecer convidados VIPs, quem está fazendo sucesso, a decoração impecável, detalhes de buffet e muitas outras atrações. Vale a pena ficarem atentos nas nossas redes sociais. Prêmio Mega Profissionais já semana que vem, dia 22 de novembro, é a grande festa. E hoje no programa Mega Profissionais nós vamos falar de saúde, vamos dar dicas importantes e vamos falar para vocês, por exemplo, você sabe o que é cisto pilonidal? A extração de um cisto pilonidal. Isso é muito importante nós entendermos que é necessário fazer essa extração. Daqui a pouco quem vai conversar conosco é o coloproctologista Dr. Marcos Tavares. Também hoje vamos falar de saúde bucal, dando dicas para vocês de implantes e também tentando desmistificar. Muita gente tem medo de fazer implantes, muita gente que eu conheço, né? Então hoje nós vamos conversar com a doutora Súria a respeito de como tirar esse medo e entender que o implante, atenção, o implante não é só para estética, é para a saúde funcional da sua boca, que é a porta de entrada do nosso organismo e vai nos manter saudáveis. Muitas outras atrações nos esperam hoje aqui no programa Mega Profissionais. Claro, se eu fosse você, presta atenção nessa dica, se eu fosse você, não sairia daí, porque nós voltamos já já, depois do nosso intervalo. Mãe, eu não tô querendo sair de casa, meu cabelo tá caindo muito. Calma, filha, isso já aconteceu comigo, sei como resolver. Não desista do seu cabelo. Mantenha sua autoestima. O mais revolucionário tratamento para a queda de cabelo está ao seu alcance. Autoestima Clínica Capilar. 3223-5278. Já estamos de volta e agora vamos falar de saúde bucal. Aliás, a saúde bucal está ligada intimamente com a nossa saúde psicológica. Como que é isso? A nossa autoestima. Quando você tem um sorriso bonito, aliás, muita gente fala, né? Que o sorriso é o cartão de visitas das pessoas. E é verdade, hein? Vou falar agora sobre a questão de sorriso, vou falar de saúde bucal. Quem que imediatamente nós ligamos o nome? Doutora Súria. Aliás, está muito bonita. Obrigada, Simão. Aliás, você sempre é muito bonita. Não, obrigada. Mas hoje você tem mais luz. Sabe o cabelo? Cabelo loiro novamente, né? Novamente. Realça mulher. É, mas tá bonita, Obrigada. né? Aliás, gostei do jaleco também. Bonito, né? Diferente. Preto, bem o oposto do dentista, que é sempre branco, né? É verdade. Isso tem alguma influência no paciente? A senhora sente Tem, isso? bastante. Como você estava falando sobre o psicológico, né? Eu percebo que a gente tem uma maior tranquilidade do paciente quando a gente usa outras cores, porque o branco realmente causa aquele impacto, né, de hospital. Então, agora vendo essa moda de dentistas estarem usando colorido, acho que ajudou muito os pacientes, principalmente as crianças, né? Aliás, engraçado, gente, eu não sei se acontece isso com vocês, já observei isso. Essa questão de estar no hospital, o paciente, quando está no hospital, e principalmente quando fala que ele está internado, automaticamente ele veste aquele personagem ali de internado. É o trem mais impressionante do mundo.
Aí o que acontece? A gente veste ali internada, coloca soro, então ele limita mais o movimento. Ali a gente já fica naquela situação condoída. Quando o médico passa e dá alta, imediatamente a pessoa já melhora. Parece que é uma coisa... Ah, é ambiente hospitalar, vou né? sair do hospital, já melhora ali, já está bem. Só o ambiente já é pesado, né? Engraçado. É. Agora, no consultório, no consultório odontológico, muita gente tem medo de odontologia, nós já falamos aqui. As pessoas sabem que eu tenho medo mesmo. Mas elas se sentem mais constrangidas ou não? Algumas pessoas, sim. Tem muita gente que já chega e fala assim, doutora, né, tem anos que eu não vou no dentista, a senhora não assusta. Eu falo, pode ficar tranquilo. Ai, não deu tempo de eu escovar o dente direito. As pessoas, né, ninguém abre a boca para qualquer um, né? Realmente tem um pouco desse constrangimento mesmo, mas a gente tenta levar a pessoa para deixar ela mais confortável possível. Engraçado, você me falou outra característica, né? O dentista é como se tivesse um pouco íntimo, né? É. Quando você vai abrir a boca ali, Bastante. entra dentro da intimidade da pessoa, às vezes a pessoa fica um pouco constrangida, exatamente. né? Aliás, a senhora mudou de cabelo, né? Eu coloquei óculos. Foi. Agora eu estou usando outro óculos. A semana passada eu usei vermelho. Olha esse aqui. Eu acho que esse aqui é legal também, né? Quero agradecer mais uma vez ao Cristiano da Só Ótica, que me presenteou. Eu falei que não estava conseguindo ler a minha pauta, né, no ar. E na semana passada ele mandou. Ele mandou, na verdade, foram 3 óculos, né? Um vermelho, que eu achei super legal. Esse azul, que eu acho que combinou. Não sei se é azul, tipo grafite, ficou bonito. Né? Ficou legal, ficou diferente. E o que é melhor, estou enxergando aqui a minha pauta, ótima. Não preciso ler no teleprompter, está ótimo aqui. Doutora, bom, vamos falar hoje sobre implantes, né? A questão dos implantes também é outra coisa que nos chama atenção, de ver aquelas imagens perfurando o dente, aquela coisa meio surreal, e ali a gente já fica meio receoso, com medo, né? A senhora entende esse nosso lado? É o que eu mais quero te perguntar. A senhora entende isso aí? Com certeza entendo. Porque aquilo dói demais, não dói? Não dói. Primeiro porque é um procedimento realizado com anestesia local, né? Então a gente elimina a dor do paciente nesse momento e nenhum procedimento deve ser realizado com o paciente sentindo dor. Tem anestesia para anestesia? Tipo assim, pode não sentir a capivara? Existe aquele anestésico tópico, mas é bem complicado, porque igual você falou, é muito psicológico mesmo. Então a gente tenta trabalhar mais o psicológico do paciente, que é o que mais dá resultado. Então não tem. Mas existem técnicas anestésicas que você causa menos incômodo ao paciente. Então, se o doutor, né, se o dentista tiver uma técnica boa, o paciente vai sentir menos. Eu posso dar um depoimento pessoal? Eu sou muito verdadeiro e aqui eu falo. Inclusive, vocês que acompanham na TV, muita gente me para na rua e fala, mas você fala a verdade mesmo lá? A gente sente isso, né? Vocês que estão aqui, né, às vezes nós temos uma pauta, nada disso é combinado antes e eu faço questão de chegar na hora e conversar alguns detalhes. Existe um cirurgião plástico em Goiânia que eu confio muito no que ele fala e eu só fiz cirurgia plástica com um cirurgião plástico até hoje. E foi uma abdominoplastia que foi conjugada com uma cirurgia para emagrecer. Foi a única que eu fiz, porque ele me passou uma confiança muito grande, uma tranquilidade. E olha que não é uma cirurgia simples, né? E ele me passou uma tranquilidade muito grande. E agora, na parte de odontologia, eu sempre tive alguns receios, alguns medos. Conheço, tenho amigos odontólogos, né, de longa data. Mas a senhora, estou sendo muito sincera agora, a senhora me passa um descomplicômetro. A senhora me passa como se fosse tudo muito simples. E eu fico tranquilo quando eu converso aqui com a senhora. Porque eu tenho pavor, não é medo, não é receio, é pavor, né? Quando a senhora fala, vai me criando coragens de fazer esse tratamento. Eu estou sendo sincero, eu não preciso mentir aqui, como eu já falei, eu conheço muitos odontólogos, né? E muita gente boa, que graças a Deus nós temos muitas pessoas boas no estado de Goiás. A senhora me passa essa tranquilidade. A senhora me passa essa confiança. Eu tento fazer isso bastante com os pacientes, porque eu já sofri muito trauma com o dentista também. Né? Eu falo assim que eu não sei como que eu fiz odonto, né? Quando eu era criança, tinha aqueles traumas e tudo mais. Então, eu vejo essa importância, porque a gente tem que tratar o paciente mesmo, não é só como um paciente, né? Ele é uma pessoa que tem seus problemas, ele tem seus traumas, tem as suas dificuldades. E eu acho importante a gente ver o nosso paciente como um ser humano, né? Não só como ali realmente uma pessoa qualquer. Então eu vejo muito essa importância. Então eu tento passar essa tranquilidade, porque eu sei que não é fácil, não. Implante, nós já temos uma ideia.
E, aliás, quero mais uma vez parabenizá-la porque está conseguindo comigo, então acho que consegue grande coisa com muita gente. Implante nós sabemos da dificuldade, nós sabemos do procedimento, né? E principalmente da análise da questão a ser implantada. O tempo de duração também depende de paciente para paciente, não é isso? Depende. Porque a gente quer um resultado rápido. A gente quer já sentar ali e já está tudo pronto. Né? O tratamento de implante ele não é imediato, assim, na maioria dos casos não, né? Tem a parte cirúrgica e depois a parte protética. Tá, eu quero fazer implante, ok? Eu vou lá e faço uma consulta, é meu primeiro passo. É isso. O segundo passo é o quê? O segundo passo provavelmente deve, com certeza, ser solicitado exames, né, radiográficos. Se a pessoa tiver algum comprometimento sistêmico, exame de sangue, se for necessário, todos os exames. A partir dos exames, a gente vai ver qual é o tipo de implante ideal para aquela pessoa, né? Porque existem vários tipos de implante e existem vários protocolos e processos. Às vezes a pessoa precisa, antes de fazer o implante, ela precisa fazer um enxerto ósseo, quando a pessoa já perdeu o osso na região. Às vezes ela vai ter que fazer uma extração e imediatamente colocar o implante. Então, através dos exames, né, e da avaliação clínica, a gente vai chegar nesse plano de tratamento ideal para o paciente. Então não é tão simples quanto eu pensei. Não é tão simples, não. Certo. Esse processo todo, a pessoa fica sem o dente, por exemplo, se precisar fazer uma extração. E se for numa região que comprometa isso visualmente, como que faz? Por exemplo, quando é em região anterior, né? Região da frente aqui. Existem alguns casos que a gente chama de implante imediato. Quando a gente coloca o implante, existe uma força, né? Realmente o implante é como se fosse mesmo um parafuso. Eu sempre faço essa comparação para o paciente tentar entender. Então, você já viu quando você vai apertar um parafuso, você vai apertando, você vai sentindo o torque dele, que é a força. Então, quando a gente consegue chegar em uma determinada força naquela região, a gente consegue colocar um provisório já em cima daquele dente, daquele implante, imediatamente, que é o chamado implante imediato. Mas nem sempre é tão bonito assim, porque seria ideal se todos os casos forem assim. Quando não é possível, a gente tem que pensar numa outra forma de provisório. Seja um provisório unitário, seja um provisório que é como se fosse um aparelho móvel. Quem usa aparelho sabe o que é. Esse aparelho móvel, ele vem, né, com um dentinho onde tiver a falha. Enfim, existem vários tipos de provisórios. A gente vai ver qual vai ser o melhor para aquele paciente. Porque deve ter um transtorno também com relação à mastigação, sim, né? sim. Além da presença social, né? Principalmente se a pessoa precisa trabalhar, né? Agora, a questão do dente, especificamente falando, esse dente, ele é feito para a pessoa, vocês partem do quê? Você fala depois que pôs o pino lá dentro, né? Isso. Então o implante é como eu falei, ele é como se fosse num formato cilíndrico, ele é composto de titânio. O que é o titânio? Ele é biocompatível com o nosso organismo. É um material que ele não vai causar, o índice de rejeição dele é baixo. Então é colocado esse implante, o implante fica abaixo da gengiva, lá dentro do osso mesmo. A primeira etapa do implante é a etapa cirúrgica, colocação do pino. Colocamos o pino, normalmente vai ter um tempo que a gente chama de tempo de osso-integração. O que é osso-integração? É a cicatrização do implante com o osso. É a fase em que o implante ele vai como se fosse mesmo grudar no osso, que é o que vai deixar ele firme lá. Porque o implante ele faz o papel da raiz dos nossos dentes, que é dar suporte, né? Sim. Então, normalmente é 3 meses desse tempo de cicatrização. Vai variar de paciente para paciente e vai variar de implante para implante, porque hoje, com a tecnologia, a gente tem implantes que osso-integram mais rápido. Passado esse tempo de osso-integração, é realizado moldagens, né? São moldagens, tudo certinho, feito juntamente com o laboratório de prótese, em que vai ser feito um dente de porcelana, né? Na medida do espaço. Então, é feito individualmente mesmo, para cada dente, para cada pessoa. Entendi. Agora, essa questão da durabilidade, porcelana não deve quebrar fácil? Não, a porcelana, muito pelo contrário, ela é bem resistente. A resina que é menos resistente, né? E é importante frisar, implante, não se faz implante, não se faz restauração de resina sobre implante, porque não vai durar muito tempo, vai quebrar fácil. Sempre que se fizer um implante, tem que ser colocado depois uma porcelana em cima. A resina, se você colocar a resina, é provisoriamente. É só por causa de algum tempo, alguma coisa que vai esperar. Mas sempre em cima de um implante deve ser colocado uma coroa de porcelana. E demora quanto tempo? Dura quanto tempo o implante? É para sempre? O implante em si, ele não tem tempo. Ele realmente
se a pessoa tiver os cuidados adequados e tudo mais. O que são cuidados adequados? E o dentista, pelo menos uma vez ao ano, quem tem implante, para fazer a manutenção do implante, isso muita gente não sabe. Eu nunca ouvi falar, pela primeira vez que eu tô vendo. A maioria dos pacientes que já chegam para mim com implante, eu pergunto, qual foi a última vez que você fez a manutenção? Ai, nunca fiz. Mas é porque às vezes ou o dentista não falou, ou até o paciente esqueceu mesmo, mas é importante, porque como normalmente a maioria dos implantes são parafusados, a gente precisa desparafusar, limpar lá por dentro e parafusar de novo. Isso tem que ser feito entre 6 meses a 1 ano. Mas isso na gengiva? É parafusado, na verdade, como o implante fica no osso, né? Então aí a gente coloca a coroa e aí depois vem um parafusinho que vai ficar como se fosse dentro da coroa, ligado lá no implante. Não é na gengiva. A gengiva não sofre trauma nenhum, não. Entendi. É porque eu achei meio estranho essa questão de parafusar. É doloroso? Não. Tem que aplicar anestesia? Não. Depois eu vou trazer algumas imagens também para tentar visualizar isso melhor. Mas é como se fosse um parafuso na coroa de porcelana. Então não tá ligado no seu organismo, não tá ligado na gengiva, tá ligado no próprio implante que tá lá em cima. Os benefícios de um implante, doutora, ou a necessidade do implante. O implante é uma questão, só uma questão estética ou uma questão de necessidade? É uma questão de necessidade e a gente percebe isso muito a longo prazo. Porque muita gente às vezes perde um dente lá atrás e atrás normalmente ninguém dá muita importância. É só um dente. Porém, quando a gente perde um dente na boca, desajusta a nossa mordida totalmente. Aí começa a aparecer recessão gengival, que é quando a gengiva sobe, erosão nos dentes, abfração nos dentes, que é quando começa a desgastar o esmalte, e aí a pessoa começa a ter dor com sensibilidade, enfim, causa um transtorno. Aí a pessoa às vezes chega no consultório relatando uma dor num dente X, quando você vai ver, é porque está sobrecarregando ele, por causa da falta de outro dente. Até então nós sempre entendemos que implante era uma questão apenas de estética, né? Por isso que eu ressaltei essa pergunta. É sempre muito bom conversar com a senhora, mas eu não sei por que passa tão rápido. Eu não entendo por que passa tão rápido, né? Mas tem sempre uma próxima vez que nós deixamos e renovamos o convite para a senhora. Parabéns mais uma vez, está muito bela com a questão do cabelo, né? E, eu acho que a senhora emagreceu um pouco também. Que bom, obrigada. Aliás, eu vou deixar para vocês responderem. Entre lá no nosso Instagram e falem. O que vocês acham? Doutora Suri emagreceu ou não emagreceu? Enquete no nosso Instagram agora para vocês. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o prêmio. Quero agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente, é um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberto? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Já estamos de volta e semana que vem é o Prêmio Mega Profissionais 2019, uma festa impecável, aliás, a festa mais esperada do ano, onde nós vamos conhecer as empresas e profissionais liberais que mais se destacaram no ano. E olha, esse ano merece um destaque muito especial. Um ano muito atípico, muito difícil para as empresas, mas sim, nós temos cases de sucesso, casos de sucesso, que nós vamos conhecer, claro, durante o Prêmio Mega Profissionais 2019. Vocês vão acompanhar todos os detalhes, tudo que aconteceu na festa, todas as mulheres elegantes, bonitas, os vestidos impecáveis e tudo com exclusividade para vocês aqui no programa nas próximas semanas.
Fiquem atentos, tá bom, gente? E agora nós vamos dar uma dica para vocês, que aliás nós já estamos renovando essa dica para vocês. Como vocês podem aprender a fazer por conta própria o seu artesanato. É uma dica inclusive para complemento de renda. E vamos para a nossa dica de hoje com a Vitória Artesanatos. Olá, Tancredo, muito obrigado. Hoje a nossa dica é uma caixa para lembrança de batizado que você também, noiva, pode utilizar para fazer o seu convite de madrinha e ainda dar de lembrança no dia do seu casamento. Vamos para a ideia e vou mostrar para vocês agora os materiais. Você vai escolher uma caixa, você pode escolher ela menor, maior, vai depender da ideia que você quer colocar como lembrança para esse padrinho, para essa madrinha que vai ser convidado para o batizado ou para o casamento. Tem as caixinhas cruas, eu opto sempre pela caixa já bem pintada, que depois eu posso envernizar. E na hora que eu for utilizar o tecido, que é outro elemento, e no caso aqui é uma renda, eu vou colar a renda, não vai dar sombra, né? Então tem a caixa, tem a renda, tem a fita, que eu vou ensinar para vocês como fazer esse lindo laço Chanel. Nós vamos primeiro começar com a colagem da renda. Fazer o processo de envelhecimento dessa peça aqui, e nós vamos colá-lo aqui depois. Vocês vão precisar da cera pátina. Tem gente que gosta de fazer com o dedo por questões da sensibilidade, né, algumas técnicas. Eu prefiro utilizar o pincel seco, pode ser um pincel com as cerdas mais durinhas, que ele vai facilitar bem esse processo. Vou voltar aqui na tampa, nós vamos recortar o excesso. Agora nós vamos para o ponto de acabamento nas laterais. O acabamento desse aqui, você pode começar a colar, porque vai dar a emenda. Então você dá preferência onde você vai colocar o laço Chanel para não aparecer. Feito isso, agora eu vou ensinar vocês a fazer o laço Chanel. Você vai pegar uma fita maior, uma fita menor. Viu que simples? Esse é o círculo maior. Sobrepôs o laço, tá vendo? Dá pra pegar direitinho. Aí, ó. Aí você vem dar o acabamento. Aí você coloca a última gotinha aqui, apertou. Então ele já tá bem firme. Aí você consegue ver, parece uma borboletinha. Finalizada a nossa tampa, agora nós vamos dar o acabamento do pé, que vai deixar ela mais elegante ainda. Nesse caso aqui, eu trouxe a parafusadeira, tem os parafusos, mas também, se você tiver com pressa, a cola instantânea fica excelente. Aí, nesse caso, você vai colocar a cola instantânea no pé. Nesse caso aqui, não tem tinta na parte de baixo, então não vai ter perigo de soltar, porque a tinta, ela corre esse perigo, né, de descascar. E aqui já está pregado esse pé. Nós vamos colocar os outros.
finalizada a colagem dos pezinhos, que valorizou e muito a questão da elegância da sua caixa, você vai colocar a fibra de silicone dentro dela para proteger e deixar mais elegante o presente que você for entregar com essa linda caixa para o seu convidado. É com você, Tancredo. Você sempre acerta, Neto. Parabéns para mais essa dica aqui no programa. Gente, fiquem atentos, tá? Isso serve para complemento de renda e ajuda muita gente. E eu, se eu fosse você, não sairia daí. Eu volto já já, depois do nosso intervalo. Prêmio Mega Profissionais, a premiação de maior credibilidade do Centro-Oeste, com repercussão nacional nos principais veículos de comunicação. Mega Assessoria Comunicação, na pessoa do jornalista Tancredo Simão aqui presente, confere ao Silvio Santos do Prêmio Mega. Tancredo Simão amavelmente vem até aqui o nosso estúdio me trazer o programa. Quero agradecer à Rede Mega de Comunicação. Queria que vocês mostrassem essa peça que está aqui na mesinha, né, da frente. É um prêmio. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é que nos faz andar cada vez mais céleres, né? Ou mais rápido no caminho da comunicação. Muito feliz de ter recebido o Prêmio Mega Profissionais por voto popular, né, Roberta? A gente está há 9 anos juntos aqui no Fala Brasil. É um prêmio importante para toda a equipe. Obrigada aos internautas, essa categoria tão especial que é o TV Fama. E esse prêmio vai ser guardado com muito carinho, viu? Um beijo para todos vocês. Obrigado de coração. A festa de entrega do Prêmio Mega Profissionais ocorrerá em uma festa Black Tie com a presença de diversos artistas, autoridades e convidados VIPs, onde conheceremos as empresas e profissionais liberais que se destacaram no ano. Saiba mais pelo site www.mega.com.br. Já estamos de volta e vamos falar agora de saúde aqui no programa Mega Profissionais. Aliás, nossa intenção e a nossa função aqui na TV é levar informação para vocês, informação de qualidade, para que vocês possam, claro, buscar o profissional que melhor lhe atender. Essa é a nossa obrigação nos meios de comunicação. E vocês, claro, terão informações realmente de qualidade. Muito cuidado com as consultas com o Dr. Google. Veja bem, gente, muito cuidado. Eu estou vendo, inclusive, estou acompanhando, eu recebo e-mails, recebo, inclusive, directs das pessoas falando, não, é porque eu estou com esse sintoma, então eu procurei no Google. O Google falou que era isso, a causa, o tratamento é esse, e eu já iniciei o tratamento. Foi até bom, porque eu nem gastei com consulta, não perdi tempo com consulta com o médico. Eu falei, mas quem te deu essa certeza que realmente é isso? Pode estar mascarado. E quantas doenças nós não entendemos, nós não conhecemos, que têm efeitos parecidos, efeitos colaterais, têm sintomas parecidos e, na verdade, não são exatamente aquilo que nós achamos que estamos. O ideal, e nada dispensa, a consulta com um profissional habilitado. Estou recebendo aqui mais uma vez o coloproctologista Dr. Marcos Tavares. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no programa Mega Profissionais. E hoje nós vamos falar de um assunto que, aliás, é muito pouco falado, muito pouco divulgado, que é o cisto pilonidal. Aliás, a pronúncia correta é essa? Ou é pelonidal? Pilonidal vem de pelo, né? Pilonidal. Ok. Inclusive, até lá no início do programa eu falei extração do cisto pilonidal. Eu nem falei cisto pilonidal. Mas nós precisamos explicar para as pessoas que não sabem o que é isso, né, doutor? O que é o cisto pilonidal? Então, Simão, antes de responder essa sua pergunta, assim, teoricamente, qualquer doença proctológica ela é pouco falada. Não é só o cisto pilonidal. Doença hemorroidária, fissura, abscesso anal, fístula anal. Normalmente, essas doenças proctológicas, elas são pouco divulgadas, pouco faladas. Quem tem não fica falando que tem essas doenças, por vergonha, por medo. Então, assim, não é só o cisto que não é falado, outras doenças também não são faladas. Então, a exemplo da semana passada que nós falamos, inclusive, de prisão de ventre, que as pessoas tinham receio de falar, não entendiam o que era, usavam termos técnicos que também distanciavam do público e não resolvia nada, né? E as pessoas continuavam sofrendo e sem saber o que buscar e como buscar. Eu acho assim, em relação ao Google, né, que você falou mais antes, é importante a pessoa pesquisar, saber o que ela tem, eu acho que é importante. Agora, ela não pode tomar aquilo como uma diretriz. Vou seguir aquilo e pronto, não vou no médico. Não, eu acho que vale a pena procurar os sintomas. Eu tô com uma dor, eu tô com sangramento, o que pode ser isso? Tá,
não tem como, elas vão no Google. Isso aí, a gente vai ficar batendo aqui, vai ficar falando, mas o que eu acho? Ela pode ir no Google falar sem problema nenhum, pesquisar sem problema nenhum. Mas procura um especialista, procura um médico e vai conversar com o médico. De preferência, anote as dúvidas no papel e leve para o médico. Porque em algumas situações, os pacientes chegam para você e aí chegam na tua frente. Aí, doutor, esqueci o que eu tinha que perguntar para você. Esqueci. Então, estudem, fazem anotação, vão no Google e aí o médico, ele vai saber orientar, vai saber conversar, tirar as dúvidas. Eu acho que isso é importante. Posso te dar um exemplo pessoal que aconteceu recente, poucos meses atrás. Meses atrás. Uma amiga estava sentindo muita dor, né, muita dor no peito, e a dor irradiava para as costas. Imediatamente, o que a gente faz? Joga no Google, né? O que é uma dor dessa? Dor cardíaca, é problema no coração, né? Então ela me relatou no telefone. É engraçado que todo mundo liga para mim como se eu fosse médico, acho que é porque eu teria visto muito médico, né? Aí me ligou falando assim, eu tô sentindo isso e tal. Eu falei, vai pro pronto-socorro agora. Não, mas eu quero esperar. Não, você não pode esperar nada, nem 10, 15 minutos. Pega o carro agora com a roupa que você tá no corpo e vai embora pro pronto-socorro, né? Aí, claro que eu não falei com ela, né? Mas a questão seria uma parada cardíaca ou alguma coisa pior. Chegou lá, fez todo o exame, né? Pronto-socorro, né? PS, pronto-socorro, ritmo de pronto-socorro é o quê? O médico plantonista, ele tá ali para salvar a vida. Ele não está ali para fazer um exame clínico, não dá tempo às vezes de conversar, é tudo muito rápido, ele está para salvar a vida, ele não tem tempo ali para dialogar muito, né? Então ele vai em cima daquilo que foi apresentado para ele. Mais importante, né? Que ele achou. Ele tem que salvar aquela vida, né? Então ela relatou e tudo essa dor, fizeram a investigação no coração. Fizeram exame de sangue, que é de praxe. Fizeram uma imagem, um raio-x de tórax, para saber também como é que estava. Estava tudo normal e a dor só aumentava. Chegaram a aplicar bem próximo da morfina, né? Até nível 1. A morfina, e não passava a dor. E ela desesperada. Ela me ligou, porque a dor aumentou cada vez mais. Ela me ligou, eu falei, não, mas esse negócio não está certo. Fez todas as investigações, não está certo. Não é por aí, né? Aí o que eu fiz? Né? Eu fui conversar com ela. Ela com muita dor. Eu falei, peraí, fulana, eu vou preservar a imagem. Fulana, me fala, isso foi real, isso aconteceu real. Me fala, quando começou essa dor? Ela falou, não, começou quando eu estava em São Paulo. Tá, começou essa dor, mas essa dor forte? Não, foi bem levezinha. Eu mudei a minha alimentação, olha só, eu mudei a minha alimentação. No café da manhã comi muito rápido, comi uma comida que eu não estava acostumado a comer, porque eu estava com uma dieta restritiva, porque ela estava com suspeita de intolerância à lactose e a glúten também. Então ela mudou rapidamente essa alimentação. Saiu correndo. Ali ela já sentiu um mal-estar. Começou a sentir um mal-estar no estômago. Mais tarde ela teve um sintoma de refluxo. E depois voltou para Goiânia. Depois de 2 dias a dor só aumentando, foi aumentando. Aí depois ela relatar tudo isso para mim, eu falei, você falou com o médico? Você conversou com o médico? Você falou isso para o médico? Não, ele não me perguntou. Eu achei que isso não tinha menor influência, menor importância. Eu falei, sabe que você está com alguma coisa causada pelo refluxo. Eu não sou médico, eu não sei, mas eu trabalho com assessoria de médico há 30 anos. Então eu acho que deve ser uma coisa causada com refluxo. Você deve estar com alguma dor esofágica. Eu falei assim, claro que naquela oportunidade eu orei muito e pedi a Deus orientação. Eu orei por ela, nós oramos juntos, para que Deus orientasse. E ela pediu para Deus orientar os médicos, né? Deus é tão sobrenatural que não orientou os médicos, orientou um leigo para que ela tivesse a prova que era Deus falando com ela. Então eu falei para ela que era dor esofágica. Falei, não, você vai para um gastro. Liguei para um gastro que eu conheço, que é o meu médico há 25 anos, e marquei a consulta, pedi para ele marcar a consulta, ele marcou de urgência, e ela com dor, com muita dor. E aí fez endoscopia, o que era? Refluxo. Tratou refluxo, resolveu o problema, era dor esofágica que ela tinha. Deve ter uma esofagite. Provavelmente sim, e foi diagnosticado que sim. Então isso é muito complexo, nós temos que realmente fazer a consulta e falar o que nós temos. Sim. Porque se não falar, como é que vai chegar lá para você? Tem que falar tudo, porque às vezes dor, a gente acha que a gente sente sintoma, mas a gente acha que sintoma não é relevante.
pro médico. Mas tudo que você sente é bom falar, mesmo que você ache que não seja relevante. Acho que é importante. Minha mãe falava isso, fala tudo. Fala o que você comeu, o que você não comeu. Aí o médico vai fazer a peneira, vai peneirar, não, isso não é importante, mas ele, enquanto o paciente vai falando, ele vai só juntando as peças. É um quebra-cabeça que você vai juntando, a verdade é essa, né? Ok, vamos voltar para o cisto pilonidal. Vamos lá. O que é o cisto pilonidal mesmo? Então, Simão, é uma doença benigna que acomete mais o homem do que a mulher. Por quê? Porque o homem tem mais pelo que a mulher. Então, é uma doença que acomete mais jovens. Raramente, você passou dos 40, 50 anos, você vai ter essa doença. Não sabia. Doença de adolescente até os seus 40, 45 anos. Depois a incidência cai bastante. É uma doença, como é que funciona? O cabelo, em vez dele crescer para fora, o cisto, o pelo, em vez dele crescer para fora da pele, ele cresce para dentro. E aí o corpo vê aquele pelo, quando ele entra, o nosso corpo vê como um corpo estranho. Tá? E aí forma uma reação em volta daquele pelo. Forma uma reação, é criada uma cápsula e pronto, está instalado o cisto. Um cisto... Mas em qual parte do corpo? Em qualquer parte do corpo? Não, normalmente tem o bumbum, existe aquela linha mediana que passa no bumbum, chama de sulco interglúteo. É bem naquela região ali, em cima do sacro. Praticamente, o sacro é um osso, final da coluna vertebral. É em cima daquele osso, praticamente. Um pouco acima do cóccix. Certo. Tá? E aí, normalmente, como é que você vai saber que tem o cisto? Normalmente você não sabe que tem. Quando ele começa a inflamar, aí você percebe, opa, eu tenho alguma coisa aqui. Está incomodando. Está incomodando, o cabelo inflamado, é um furúnculo. Aí ele vai no médico, ele vai no Google, ele começa a pesquisar. Ele fala, não, isso é um cisto pilonidal. E aí, como o cisto está inflamado, o ideal assim, essa inflamação ela tem que ser drenada. Você tem que drenar, ou drena de forma espontânea, ou drena através de um procedimento cirúrgico. Sangra? É isso? Não, sai pus. É um processo inflamatório infeccioso. Sai pus. É como se fosse um abscesso. Por quê? Porque houve uma complicação desse cisto. E aí, você só tem que drenar, você não tem que fazer mais nada. Com antibiótico também. Passado um período de um mês, 2 meses, a inflamação ela acaba. E aí, o paciente só fica o cisto. Aí você marca uma cirurgia de forma eletiva. Você conversa com o paciente, você explica hoje em dia tem algumas técnicas. Mas não é só você gravar o pelo? Não, você tem que tirar a cápsula, o cisto, na verdade. Antigamente, como é que se fazia? Você raspava o cisto e ia até na região óssea, ali próximo ao sacro. E aí a ferida fazia uma curetagem mais bem agressiva e bem profunda. E aí, o que acontecia? O período de cicatrização, e você não fechava. Ficava um buraco no bumbum desse paciente. O período de cicatrização era longo. Fica no bumbum, fica acima. Fica acima, fica na linha, no final do cóccix, acima do ânus. O paciente deitado de bruço. Mas então é na nádega? É na nádega, mas é no meio da nádega. Nossa, mas é muito bom. E o que acontece? E aí o paciente, aquilo ficava meses para cicatrizar. E aí, o que aconteceu? Perceberam que o problema não era tão profundo, era tecido subcutâneo. Então, embaixo da pele, se nós temos gordura, é uma região que quase não tem músculo, porque é bem no meio do bumbum. Os músculos glúteos, eles ficam nos lados, lado esquerdo e lado direito, mas no meio não tem músculo. É praticamente pele, gordura e osso. E aí, isso para cicatrizar, demora. Sim. E o que acontecia? E perceberam o quê? Que não valia a pena você raspar até lá embaixo, porque a doença não estava lá embaixo, a doença era doença de partes moles. O que é parte mole? Tecido subcutâneo. Então começou a fazer o quê? A gente começou a ser menos agressivo. Isso ajudou o paciente, porque o período de cicatrização era mais rápido, então cicatrizava mais rápido. Mas fecha? Depende. Cada caso é um caso, a gente tem que individualizar o tratamento. Tem paciente que você não tem como fechar. E aí, se você não tem como fechar, existem técnicas cirúrgicas que você pode rodar um retalho para fechar. Só para a gente entender um pouquinho, o que a gente fala de fechar a ferida. Costurar, ou seja, suturar. Isso. Então não se sutura. Depende do caso. Depende. Tem paciente que você não tem como fechar. E aí, para não ficar uma ferida muito aberta, você cria meios ali, como se fosse uma cirurgia plástica, você roda o retalho para trazer pele do bumbum para lá, para cobrir aquele lugar que você teoricamente não conseguiria fechar. É como se fosse uma cirurgia plástica. Esteticamente, né? Esteticamente é ruim. Complica muito isso aí. Sim, mas hoje em dia a gente consegue fechar. Só que dependendo da situação, você não fecha.
Não fecha. Então, tem que avaliar cada caso. Então o sintoma basicamente é esse incômodo que parece ser um pelo cravado. Isso. Né? Normalmente assim, sempre nessa região acima da baixa do ombro. Como é que o paciente descobre? Às vezes fica sendo uma secreção aguada. Aí você vai examinar, o paciente vai examinar, tem uns orifíciozinhos na pele, pequenininhos, de 2, 3 milímetros. Vários orifíciozinhos, bem no sulco interglúteo, na linha interglútea, nas nádegas ali. Aí, mas sai uma secreçãozinha, às vezes você vê até o pelo querendo sair. Pois é, não era só tirar. Não, porque o pelo, na verdade, ele causou o problema. E o problema qual é? É esse cisto. Eu tenho que tirar o cisto também, eu tenho que remover o cisto. Então o cisto não é o pelo encravado, né? O pelo causa o cisto. O pelo causou o cisto. Que é encapsula, isso, uma reação, de corpo estranho. É que nem você, por exemplo, quando você quebra um prato, quebra um vidro, tá? E aí entra um vidro dentro do seu corpo, da sua pele. O que vai acontecer com aquele vidro ali? O seu corpo vai... É um corpo estranho. O seu corpo vai o quê? Vai formar uma cápsula em volta daquele vidro ali e vai tentar expulsar. Às vezes consegue, às vezes não. É a mesma coisa ali embaixo. Só que é um pelo, na verdade. E essa doença, a gente chama de doença dos jipeiros. Por quê? Porque era muito comum em homens. Na Segunda Guerra Mundial, os motoristas de jipe, eles ficavam muito tempo sentados. O trauma local ali, você ficar muitas horas sentado, facilita não a formação, mas facilita a manifestação dos sintomas. Nossa informação e o nosso objetivo é levar informação para vocês. Isso é muito importante para que vocês possam buscar o profissional correto. E o profissional correto, no caso desse, é o coloproctologista. Sim. Sempre. É o coloproctologista. Ok. Muito obrigado, doutor, mais uma vez pela sua participação aqui no programa. E nós voltamos já, depois do nosso intervalo. Mãe, eu não tô querendo sair de casa, meu cabelo tá caindo muito. Calma, filha, isso já aconteceu comigo, sei como resolver. Não desista do seu cabelo. Mantenha sua autoestima. O mais revolucionário tratamento para a queda de cabelo está ao seu alcance. Autoestima Clínica Capilar. 3223-5278. Já estamos de volta e agora eu vou fazer uma pergunta bastante intrigante. Aliás, chega bem próximo aqui que eu quero conversar com você, agora que está me assistindo. Eu quero saber de você. Quem está te prejudicando? Quem mais te atrapalha? Quem te faz mal? É importante você saber disso. Nós precisamos conhecer quem nos atrapalha. Nós precisamos saber quem nos faz mal. Por que nós precisamos saber? Nós temos que combater, nós temos que entender, nós temos que nos corrigir. Nós precisamos nos corrigir se essa pessoa que está nos fazendo mal procede essas informações. Porque se está nos fazendo mal, está proferindo alguma palavra ruim contra nós. Talvez esteja nos alertando para algum defeito nosso, nós tenhamos que melhorar. Mas nós não podemos simplesmente jogar para debaixo do tapete. Nós temos que entender. Quem será que está nos atrapalhando? Sobre isso, agora eu vou dar uma dica muito especial para vocês entenderem, para vocês buscarem. Agora tem que saber como buscar e tem que entender todo esse processo. Vamos refletir comigo agora, rapidamente aqui na TV, e quem vai refletir conosco é Sandra Assis Maia, que está conosco já aqui nos nossos estúdios. Aliás, Sandra, antes de começar a reflexão, eu quero saber a sua opinião. Eu recebi óculos, aliás, o Cristiano da sua ótica mandou para mim, ele mandou alguns óculos. Esse óculos aqui, inclusive, é grau,
com grau, né? Por quê? Porque eu tinha falado que, vocês também acompanham o programa, sabem disso, eu tinha falado que eu não estava conseguindo enxergar de perto e eu precisava do meu óculos, né? E nem o teleprompter estava conseguindo, porque eu preciso do óculos, né? E reclamei no ar. Aí o Cristiano da Sótica, que é um amigo há mais na verdade ele deve ter mais ou menos uns 15 anos, 20 anos, porque eu conhecia o tio dele, que era dono da Sótica há 30 anos atrás, quando era no centro. E aí ele ficou muito atento, ele é muito esperto, ele foi e falou, não, eu vou dar de presente óculos para ele, né? E mandou 3, acho que foram 3 óculos, né? O vermelho eu usei semana passada, e esse aqui eu estou usando agora, porque ele falou, não, esse aí é estiloso para você usar na televisão. O que você achou? Você achou que ficou legal? Você acha que combina com o meu rosto esse óculos aqui ou não? Combinou sim, ficou excelente. Ficou bom? E óculos a gente tem que ter várias armações diferentes para combinar com a roupa que você está usando. Ah, é? Tem um mais esporte, um mais sofisticado e tal. Eu tenho que confessar que eu não gosto de muita opção, não. Eu tenho muito preguiça. Não, mas aí óculos tem que ter, Tancredo. Tem? E até ajuda. Ajuda. Dá uma composição, tá certo, tá bom. Obrigado, Cristiano, aí da Sótica, fica a dica para vocês. Realmente uma empresa confiável de muitos anos no mercado. E me ajudou muito, pelo menos eu estou conseguindo ler bem aqui. Vamos voltar para nossa reflexão. Vamos procurar entender quem nos faz mal, quem nos atrapalha. Na sua opinião, Sandra, quem é essa pessoa que pode nos atrapalhar? Pode nos fazer errar, e fazer errar muito. Pode nos tirar, inclusive, do caminho correto. Eu gosto muito, Tancredo, de lembrar de um versículo da Bíblia, em Salmos, não me lembro agora, que ele diz assim, que o salmista está pedindo para que a oração dele, o que ele fala, o que sai da boca dele, e a meditação dele agrade ao Senhor. Então, o que eu acho interessante nesse momento é que a gente tem que pensar, se na minha oração, quando eu vou falar com o Senhor, o meu pensamento está me colocando só na condição de vítima, alguém me magoou, alguém me traiu, alguém fez isso. Então, assim, eu acho que a gente pode partir do momento de que forma que a gente está falando com Deus. Porque quando a gente chega no momento de intimidade, de meditar, de pensar, para proferir e falar com Deus, aquela forma ali talvez é a hora mais real da gente expressar o que realmente a gente é. E aí, o que acontece? O que eu vejo, muitas vezes, as pessoas buscam muito murmurar. Então, murmurar até na oração. E o que isso significa? Para responder essa questão, quem mais nos atrapalha? Se a gente for olhar pelo lado de que a gente está sempre sendo vítima de algo, com certeza esse alguém somos nós mesmos. Então nós precisamos colocar na posição, ter uma mentalidade de vencedor, uma mentalidade que a gente aceita as pessoas como elas são e aceitam também as pessoas pensar ou não o que elas quiserem pensar de nós. Porque o importante é o que nós pensamos de nós mesmos e o que Deus pensa de nós. Então, o que é importante? É averiguar, eu estou sendo vítima demais o tempo todo? Então preciso de ajuda. O que eu estou fazendo tão errado que eu sou vítima o tempo todo? Por que eu atraio mais as pessoas que estão me traindo ou que não estão sendo fiéis no trabalho, no relacionamento, em alguma coisa? Que momento eu estou da minha vida que eu estou atraindo o pior? Então é hora de repensar, é hora de pedir ajuda, e uma forma que eu acho que ela é infalível. Pedir a Deus para que a gente possa meditar e proferir com a nossa boca o que agrada o coração de Deus. Porque a nossa alma quer sempre algo que nos agrade, quer sempre algo confortável. A nossa alma não quer ouvir crítica, a nossa alma não quer ser corrigida. Então, vamos refletir como o que nós estamos mais atraindo. A nossa mentalidade, ela está mais
para atrair pessoas legais, pessoas extraordinárias ou pessoas medíocres que só querem explorar e sugar de nós? Aqui no programa, principalmente nesse quadro especificamente falando, todo mundo sabe. Todo mundo já sabe. E se você não sabe, vai saber agora. As pautas são geradas apenas e em cima de experiências que eu e a Sandra vivemos. Em momentos diferentes, em situações diferentes, mas nós nos comprometemos a vivenciar antes. Então nós não trazemos pautas que nós ouvimos falar ou que nós achamos bonito porque alguém falou que deve ser dessa forma. Essa pauta foi gerada em cima de uma situação minha. A Sandra tem muito mais vivência, muito mais preparo, inclusive da própria formação de teologia, do que eu, né? Mas eu também tenho experiências e preciso colocá-las aqui para vocês. Eu tive uma experiência de uma oração que eu estava fazendo, onde eu estava questionando algumas situações com Deus, e Deus me mostrou me lembrou que era para me olhar no espelho, que era ali que estava um dos maiores inimigos meus, né? Eu mesmo. Mas como assim, tal? Aí você está questionando. Não, mas a pessoa fala mal de mim, a pessoa me calunia, porque eu tenho um pensamento, eu tenho uma conduta correta e a pessoa fala mal de mim, isso me atrapalha demais. Então essa pessoa que me atrapalhou, essa pessoa que fez mal, não foi. Não fica com raiva de mim. Não foi. Foi você mesmo. Como assim, Simão? Como assim eu, sendo que ela que falou mal de mim, eu tenho uma conduta correta? Foi você a partir do momento que você permitiu que aquela fala te fizesse mal. Porque é você que permite. É isso que a Sandra está acabando de falar. É você que permite. Somos nós que permitimos aquele mal falar, aquele mal entrar e ele fazer morada em nós e causar mais mal. Porque a partir do momento que ele entra, ele vai causar mais mal. O que o outro pensa, vou reforçar o que a Sandra falou. O que o outro pensa, o que o outro fala de você é problema do outro, não é seu. Porque cada um fala aquilo que quer. A boca fala que o coração está cheio. Cada um fala o que quer e deve falar, né? Mas claro que nós vamos ter as nossas consequências das nossas falas, né? Equivocadas ou certas. Mas o importante é você ter noção do que você é com você e com Deus. Isso é muito importante. Tá bom? Essa é a nossa dica, o que Sandra está falando, o que eu estou tentando exemplificar, porque eu vivi isso, né? E muito cuidado com os pontos fracos, e eu preciso colocar aspas nesses pontos fracos aí. O inimigo fica à espreita dos nossos pontos fracos. E ele age em cima dos nossos pontos fracos, principalmente quando nós reforçamos ele, né? Nós chegamos e falamos, o meu ponto fraco é esse, mas o meu ponto fraco é esse. Então a gente fica reforçando esse ponto fraco. E aí o que acontece com o inimigo? O que é isso? Quando eu reforço o meu ponto fraco, o meu pensamento está gerando uma ação que vai aproximar pessoas dentro daquele pensamento de medo, né? De receio. Então vai aproximar pessoas assim e vai nos fazer mal. É igual eu gosto de usar essa metodologia para a pessoa entender melhor. Pensar, qualquer um pode pensar. Dane-se, né? Então, até nós mesmos, tem hora que pensam uns bobeiros, gente, o que eu estou pensando? Que coisa boba. Então, o pensamento, ele pode até existir, mas ele não pode gerar um sentimento, ele não precisa entrar para o nosso coração, resolve fora, né? Enquanto está aqui por fora, tudo bem, mas aí você pega, engole, deixa ele entrar, deixa o sentimento entrar e fica ali, remoendo, pensando, vai criar um comportamento que não vai ser legal, vai criar um comportamento que vai prejudicar em todas as áreas. Então, o que você está engolindo? O que você está aceitando entrar para o seu coração? Porque a pessoa pode falar e pensar o que ela quiser e todos têm direito, mas você pode aceitar ou não. O mal, ele age através dos nossos 5 sentidos. Então, assim, ele pode agir o que chama a nossa atenção, o que a gente aceita, o que a gente ouve, em todos os sentidos, ele vai achar de alguma forma para chamar a nossa atenção e para nos desviar do foco principal, nos desviar do caminho. Então, é algo que requer, eu falo, gente,
Eu não canso de pedir sabedoria, tá credo? A gente tem que pedir muita sabedoria, discernimento, a gente precisa discernir, fala, gente, isso é uma cilada. Eu não preciso absorver isso não é real. Então, assim, de que forma que a gente escolhe? Porque muitas vezes eu falo, gente, olha o tanto. Porque às vezes você vê que uma coisa está dando tudo errado para a pessoa. Mas olha o ambiente que ela escolhe para ficar. Olha as escolhas da pessoa. Então, aliás, nós precisamos voltar nesse assunto, sabe? Nós precisamos falar sobre as escolhas que nós temos. Porque nós sempre temos escolhas, né? Você já percebeu que quando nós falamos de Deus, o tempo passa tão rápido? Passa. Né? Passa rápido demais, mas é um tempo tão bom, tão produtivo, né? Nos fortalece tanto. E nós vamos ficando com essa mensagem para vocês, né? Analisem, porque nós, você já vivenciou isso também, né? Nós descobrimos que o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Mentalize sobre isso, haja sobre isso e eu vou dar uma última dica rapidamente, que já está subindo já os nossos caracteres, mas eu preciso dar uma última dica para vocês. Se você tiver com algum pensamento ruim, qualquer coisa ruim, acorde com música e coloque música bem alta, música gospel, uma música que fale de Deus, uma música que fale de vitória. Comece o dia assim, coloque bem alto na sua casa. Tá? E você vai ver o tanto que é diferente. O programa Mega Profissionais está chegando ao final. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Espero todos vocês aqui na semana que vem. Obrigado, Sandra. Até a semana que vem, se Deus quiser.